Olá, meu nome é Pedro Neri e é um prazer participar do CONARCO, o Congresso Nacional de Redução de Custos Operacionais. Um agradecimento especial ao Henrique por ter me convidado para esse evento e meu objetivo hoje é te ajudar a você melhorar a gestão da sua empresa, especialmente os custos dela. Bem, meu nome é Pedro Neri, eu sou consultor organizacional, sócio da Marco Contabilidade e Gestão, um escritório de contabilidade e consultoria aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, e criador do canal Gestão de Sucesso, um canal desenvolvido para ajudar você a ser um líder e um gestor cada vez melhor através de boas práticas de gestão. E eu acredito que toda empresa pode alcançar o sucesso, desde que tenha um sistema de gestão eficaz, que ela tenha as estratégias assertivas, que ela conheça o seu cliente, coloque as pessoas certas nos lugares certos, domine as finanças do negócio, enfim, um conjunto de coisas, de pequenas coisas que levam essa empresa a alcançar os seus objetivos. E hoje, o meu objetivo aqui é te ensinar os 3 passos, os 3 pilares para você reduzir custos na sua empresa. Reduzir e otimizar esses custos de maneira sustentável e ajudar você a superar essa crise que está pegando muita gente. E eu quero te contar uma história que é a minha história de vida pessoal. Eu, junto com meu pai, nós somos sócios de uma empresa fundada por ele de administração de condomínios. E essa empresa passou por todo tipo de fase. E nessas fases todas nós crescemos bastante, tivemos problemas, diminuímos, quase quebramos e conseguimos reestruturar o negócio através da redução de custos e otimização de resultados. E é isso que eu quero te ensinar. Essa história começou há 10 anos atrás, mais ou menos, com um problema cardíaco. Meu pai, fundador da empresa, ele jogava bola, aquele peladeiro de final de semana, e jogando bola começou a sentir uma dor no peito. E conversou com alguns amigos da área de saúde e falaram: olha, Marco, vai para o médico investigar isso, porque não é comum sentir uma dor como essa, e a dor ela aumentava final de semana para final de semana, e meu pai foi para o médico pesquisar o que seria aquilo. E fez vários tipos de exames, teste de esforço, fez o exame de sangue, fez aquele exame que passa o catéter por baixo, e descobriu que ele estava com 85% da via principal do coração obstruída. 85%. A tal ponto que o médico que estava fazendo o exame falou: olha, Marco, você tem que ficar internado. Você não pode sair do hospital, porque você corre risco de vida. Você corre risco de morrer a qualquer momento caminhando pela rua. Então aquilo foi um baque enorme, enorme para o meu pai, que não estava esperando por isso, para a família também um baque enorme, todo mundo com medo de perder o pai, que é aquele que sustentava a família, aquele que dava o apoio, e para a empresa também. Naquele momento, eu jovem, com 19 anos, tive que assumir a direção da empresa e dar seguimento aos negócios, que a empresa não podia parar. E foi um momento assim de muito estresse, muito transtorno, e que eu fiquei muito preocupado pela minha família e pela empresa. Pensei que os dois viessem a ruir caso meu pai falecesse. Graças a Deus, deu tudo certo. Meu pai fez a cirurgia foi um sucesso. Ele foi curado daquele problema, né, dos efeitos do problema, e hoje está de novo jogando a bola dele. E a empresa também sobreviveu à minha passagem. E olhando hoje para trás, eu enxergo aquele fato como um chamamento. Eu acho que aquele momento foi um chamado que a vida me deu para me mostrar que o meu caminho seria na gestão de negócios, no empreendedorismo. E hoje eu estou aqui para compartilhar as experiências que eu tive. Meu pai voltou para a empresa, então imagine só aquela alegria, a tropa toda feliz, porque o capitão voltou e cheio de energia, cheio de vida, cheio de garra. E começamos um grande ciclo de crescimento na empresa. A empresa passou a decolar, a gente conquistou novos clientes, buscamos novas atuações, e aí começaram a surgir os problemas. O primeiro problema é um problema muito comum, chamada Síndrome de Eike Batista. Não sei se você sabe a história do Eike Batista, né? Ele chegou a ser o nosso maior empresário brasileiro, ficou na lista dos 10 mais ricos do mundo, e falava que ia superar o Carlos Slim, lá o mexicano. E ele aproveitou uma oportunidade que é no segmento de petróleo e gás. E teve uma empresa que teve aporte de dinheiro do governo através do BNDES, a OGX, e ele teve uma visão: olha só, se eu exploro o petróleo, eu vou precisar de navios, de embarcações. E aí montou uma empresa de navios, uma empresa de logística. E falou: olha, se eu vou ter navios e petróleo, eu vou precisar de portos. E montou uma empresa de portos, uma empresa para fazer essa operação portuária. E pensou: pô, peraí, se eu vou montar portos, eu vou acabar gerando valorização imobiliária. Então, eu vou montar uma empresa de real estate, montou a REX,
para fazer negócios imobiliários. Então veja, o Eike Batista, ele deu um surto que começou a montar vários negócios, todos eles ao redor desse centro de petróleo e gás. Mas ele não observou se ele tinha condições de gerenciar todos esses negócios, se ele realmente tinha valores, tinha competências, tinha diferenciais competitivos em cada um deles. Esse, na minha opinião, foi um dos grandes erros do Eike Batista, foi diversificar demais a sua visão de negócios e não estar preparado para cada um desses negócios. Cada um tem um risco, cada um tem uma expectativa de retorno, um investimento, e ele acabou não sendo prudente em relação a isso e aumentou o seu risco como um todo no seu portfólio. E eu, voltando lá para a história, eu e meu pai, nós também tivemos a síndrome de Eike Batista. Assim que a empresa retomou o crescimento e meu pai voltou para ela, nós pensamos, poxa, vamos montar outros negócios. Então, se nós temos uma administradora de condomínio que basicamente faz a contabilidade, gestão financeira de condomínios, por que a gente não monta uma imobiliária? Para aproveitar aqueles imóveis da administradora, faríamos venda, locação, enfim, e montamos uma imobiliária. Também pensamos, poxa, os condomínios precisam de funcionários, precisam de porteiro, zelador, auxiliar de serviços gerais. Por que a gente não monta uma empresa de terceirização de mão de obra? Para fornecer essa mão de obra para os condomínios, e no caso dos condomínios terceirizados, era uma grande tendência do mercado, e montamos essa empresa de terceirização de mão de obra. Também pensamos, o condomínio precisa de manutenção, manutenções elétricas, hidráulicas, pintura, e montamos uma empresa de manutenções prediais. Enfim, nós tivemos essa síndrome do Eike Batista, de montar vários negócios ao mesmo tempo e nem sempre estar preparado para administrar esses negócios. O que aconteceu? A empresa cresceu, a estrutura teve que ser inchada, os funcionários passaram a ter que exercer mais funções, e nós não tínhamos bem definidos os processos, eles acabaram barganhando por salários maiores, então nosso custo foi aumentando, nós tivemos que chamar mais gente para suportar toda essa operação mais complexa, o faturamento aumenta, nós vimos um aumento de 5, 6 vezes o faturamento. Esse faturamento iludiu a nossa família, ao olhar aquele faturamento, começou as pessoas, caramba, estamos cheios de dinheiro. E o que a família começou a fazer? Aumentar o seu perfil de gasto. Aumentar o seu padrão de vida, começar a gastar mais com novos itens e novos filhos entrando no negócio. Isso é muito comum nas empresas brasileiras. Muitas vezes a família cresce mais rápido do que o negócio. E em algum momento a família passa a demandar mais dinheiro do que o negócio é capaz de fornecer. Você tem ali filhos que passam a trabalhar, e o filho se casa e forma uma nova família, ele tem um filho, então vira o seu neto passa também a demandar, são mais boquinhas para comer. E tudo isso dependendo pendurado da empresa. É um dos grandes erros que as pequenas empresas cometem no nosso país. E eu, lá na minha empresa familiar, também cometi esse erro. Também cometi essa falha. E começaram a surgir os problemas. Em algum tempo, os clientes passaram a não ficar mais satisfeitos, nós não conseguimos atender a demanda de todos eles, começamos a perder clientes, os saldos começaram a diminuir, a gente via aquele saldo grande, na verdade, esse saldo não era lucro, eram provisões trabalhistas de férias, 13º, que eu tinha que pagar no final do ano, mas nós não tínhamos uma gestão financeira e contábil bem implantada, e aí começamos a ter problemas, o faturamento caindo, o saldo bancário diminuindo, até o ponto que a gente não conseguiu mais pagar as contas, até o ponto que a gente chegou a deixar impostos em atraso. Isso porque nós não dominávamos os números. A gestão financeira, os problemas financeiros, eles são como a hipertensão, a pressão alta. É uma doença silenciosa, ela não deixa vestígios, não deixa sintomas. Mas quando esses sintomas aparecem, meus amigos, é porque a doença já está no estado avançado. E foi o que aconteceu com a administradora de condomínios da minha família. Os sintomas apareceram e quando apareceram, era sinal de que a doença já estava mais avançada. E foi naquele momento que a gente buscou uma solução. Buscamos um consultor. O consultor esse, o Glauber, inclusive hoje ele é nosso sócio do projeto, e mais para o final eu explico um pouco mais o que a gente faz. O Glauber iniciou um projeto de reestruturação do negócio, começando primeiro por dominar os números do negócio. E esse é o primeiro passo, o primeiro pilar para você reduzir custos da empresa. Você só pode reduzir aquilo que você sabe o que é. Então, para você reduzir despesas, você precisa dominar os números do negócio. Você precisa saber exatamente quanto entra de dinheiro na sua empresa todo mês, quanto deixa de entrar com a inadimplência, quanto sai de dinheiro com mão de obra, com material de consumo operacional, com compra de mercadoria para o seu estoque, quanto você investe no negócio em publicidade, em treinamento, quanto você tira do negócio através de prolabore ou gastos pessoais, é uma realidade das nossas empresas, a maior parte delas faz despesas pessoais dentro da conta corrente da empresa, quando não mistura a conta totalmente. Nós temos casos ainda aqui no país de pessoas usando a conta corrente da empresa como se fossem suas.
Então nós começamos a mapear tudo aquilo que entrava, que saía, que deixava de entrar, que deixava de sair na empresa. Então esse é o primeiro passo que eu quero dar para você, fazer a redução de custos. Você precisa dominar os números da empresa. Mas antes de dominar os números da empresa, você precisa primeiro, dominar as suas finanças pessoais. Nós temos um grande problema, uma falta de educação. A nossa família não soube da educação financeira, nossos pais não souberam nos ensinar, dependendo da geração de onde você for, de que você for, os nossos pais passaram por um período muito difícil na economia, período de hiperinflação. Então isso destruiu completamente a capacidade das pessoas de planejar. Você tinha que comprar hoje porque você não sabia qual vai ser o preço dos alimentos amanhã. Uma inflação chegando a 2.000% ao ano. Então a hiperinflação ela destruiu a visão de médio e longo prazo das famílias. E as famílias, a maior parte delas, não soube ensinar para os seus filhos como poupar e principalmente por que poupar. Onde você aplicar. Não tivemos essa educação na família. No colégio, da mesma forma. Nós não temos nos colégios disciplinas de finanças, finanças pessoais, finanças comportamentais. A gente aprende módulo, a gente aprende função, aprende como os protozoários se reproduzem, mas não aprende como investir. Não aprende técnicas para poupar. Então também nós não temos isso na nossa escola. Da mesma maneira, nós não temos educação nas famílias, nas empresas. Nas empresas, a não ser que você trabalhe no setor financeiro de uma empresa, você não tem acesso a esses conteúdos. E um dia você vira empresário. Quando você vira empresário, você se vê de frente com a necessidade de gerenciar as finanças, pagar contas, financiar, investir, e aí surge a dificuldade. Então, antes de você dominar as finanças da empresa, primeiro você precisa dominar as suas finanças pessoais. Você precisa saber quanto você recebe todo mês. Você precisa saber quanto você gasta todo mês. Quais são os seus gastos fixos? Aqueles gastos que acontecem todo mês. Quais são os seus gastos, e não variam muito, quais são os seus gastos variáveis? Aqueles gastos que acontecem todo mês, mas variam bastante. Então, despesa com alimentação fora de casa, por exemplo, um gasto que acontece todo mês e pode variar muito. Combustível. Quais são os seus gastos adicionais? Adicionais são aqueles gastos que são de mero deleite, de mero prazer. Então, viagem, barzinho, roupas, balada. Quanto você gasta com cada um desses itens? Se você quer dominar as finanças da sua empresa, primeiro você precisa dominar as suas finanças pessoais. Porque só assim você vai entender como é esse processo de gestão, de controle e vai conseguir mobilizar a sua equipe dentro da sua empresa para fazer a mesma coisa dentro do seu negócio. Para você dominar suas finanças pessoais, a dica que eu tenho para você é usar o aplicativo Guia Bolso. O Guia Bolso é um aplicativo fantástico, recebeu o aporte de dinheiro do Banco Mundial, de tão inovador que é esse sistema. E uma das coisas mais incríveis que ele faz é automaticamente conciliar os seus extratos bancários. Com o seu login e senha de visualização, ele pega o seu extrato e lança todas as entradas e saídas dele. Todas as tarifas bancárias, todos os depósitos em conta, tudo aquilo que você pagou no cartão de crédito. Então, aquilo que você paga no cartão de crédito, inclusive, ele já sabe para qual estabelecimento foi. Então, ele consegue dizer, se for para uma farmácia, ele já classifica como remédio. Se for para um restaurante, ele classifica como alimentação fora de casa. E aquilo que ele não souber classificar, uma transferência, um depósito, ele te dá uma notificação para você fazer essa classificação. E aí, isso tudo na palma da mão, você consegue dominar suas finanças pessoais e ao final do mês analisar quanto você gastou com balada, quanto você gastou com entretenimento, quanto você gastou com presentes, quanto você gastou com contas fixas, e aí ter essa consciência, essa clareza das suas finanças pessoais. Essa é a dica número 1. Baixe o aplicativo Guia Bolso e domine as suas finanças pessoais. Feito isso, vamos para a segunda etapa, dominar as finanças da empresa, as finanças corporativas. E para isso o remédio é parecido. É você adquirir um sistema de gestão financeira. E hoje existem vários sistemas. Um que nós usamos com a maior parte dos nossos clientes e também é fantástico é o Nibo. O Nibo, assim como o Guia Bolso, também faz conciliação automática das suas contas. Ele automaticamente entra nas contas da sua empresa e lança entrada por entrada, saída por saída, de forma que o saldo inicial e o saldo final de cada dia esteja batendo. E aí você, o seu profissional, tem somente que classificar essas entradas e saídas. Então a dica que eu te dou, contrate o Nibo, contrate um software de gestão financeira, delegue para um profissional da sua equipe, se possível, para um funcionário. Não fica com você, porque senão você tem um risco muito grande de se sabotar, de deixar isso para o segundo momento e acabar não fazendo. Delega para um funcionário e pede para ele todo dia alimentar o sistema. Todo dia as contas que você pagou no dia anterior você vai entregar na mão desse funcionário. E vai pedir para ele entrar no extrato bancário para identificar quais foram os clientes que te pagaram, por boleto, depósito, o que a empresa pagou de contas e vai lançar no sistema para conciliar os saldos bancários. Conciliar também, não esquece, a conta caixa.
aquilo que você recebeu, que você pagou em dinheiro, que também tem que ser contabilizado. E pede para ele lançar essas informações todas. Feito isso, na virada do mês, você vai sentar com esse funcionário e com seus outros sócios, se você tiver sócios, e vai analisar o painel de acompanhamento. O painel de acompanhamento ele mostra todas as entradas classificadas produto por produto. Cada um desses produtos, os serviços que você vender, de acordo com a sua classificação, vai mostrar os seus custos, que são aqueles gastos que variam com a receita, vai mostrar suas despesas, são os gastos que não variam com a receita, então aluguel, salário geralmente não variam com a receita, você tem contratos, contador, enfim, tudo aquilo que você tem de gastos, os seus investimentos, aquilo que você aplicou no negócio para ele melhorar, e os financiamentos, que é o que o negócio financia para você. Geralmente os sócios, a distribuição, a antecipação de lucros. Então, se você fizer essa análise mensal, fizer essa análise vertical, quantas despesas correspondem cada um dentro do próprio mês, a análise horizontal, conta por conta, como elas estão evoluindo, como as receitas estão evoluindo, estão aumentando ou estão diminuindo? Estão aumentando por quê? Para a gente continuar fazendo. Estão diminuindo por quê? Para a gente parar de fazer. Monitorar cada uma das despesas. Quanto a minha despesa com folha de pagamento? Minha despesa com materiais de consumo? Monitorar cada uma das receitas e despesas e, com base nisso, tomar decisões. Decisões e ações para que vocês possam otimizar essas despesas. Fazer mais com o mesmo e, se possível, mais com menos. Então, o primeiro pilar, o primeiro passo para você reduzir custos é dominar as finanças do negócio. Dominando essas finanças, tendo clareza do que entra, do que sai, do que deixa de entrar, do que deixa de sair, você vai ter oportunidade de reduzir os gastos certos. Otimizar os gastos para você produzir cada vez mais. O segundo pilar para você reduzir gastos em uma pequena empresa é modelar os processos. E o que são processos? Processos é um conjunto ordenado de atividades que tem por objetivo transformar uma entrada, um input, em uma saída, em um output. Então, pegando um exemplo aqui simples, imagine que nós temos uma fábrica de sucos de laranja. Bem, a entrada para fazer suco de laranja eu preciso de laranja, de água, de açúcar, tantos outros elementos, mas vamos supor que fossem só esses três insumos. Então, entra na fábrica açúcar, água e laranja. Quais são os processos que são realizados? Basicamente, a laranja é descascada. Depois de descascada essa laranja, ela deve ser extraído o suco. Esse suco depois provavelmente deve ser coado. E depois de coado deve ser adicionado o açúcar, adicionado os outros elementos. Colocado na embalagem e por fim sai o suco de laranja, a caixinha pronta. Isso em suma é um processo. É um conjunto de atos ordenados, eles precisam ter uma ordem específica, senão não funcionam, que transforma uma entrada em uma saída de valor agregado maior. E uma empresa nada mais é do que um conjunto de processos. O grande erro das pequenas empresas no país é não definir claramente esses processos. Esses processos são informais, estão na cabeça de cada pessoa. Então cada um faz do seu jeito. Nem sempre o seu jeito é o melhor. É o jeito mais barato, é o jeito mais ágil, é o jeito mais seguro. E quando você tem uma empresa com processos informais, você corre um risco enorme de falhar, aumentar os seus custos, de ter ineficiência. Então, o caminho para reduzir gastos, além de dominar as finanças e monitorar cada uma das contas, é otimizar os processos, modelar e otimizar os processos. E como você faz isso? Eu trouxe alguns exemplos que eu vou disponibilizar para você através de um link. No final do vídeo eu vou te mandar esse link de processos, de ferramentas da qualidade para você ter esses processos bem desenhados. A primeira delas, você precisa de um mapa de processos. O que é um mapa de processos? Um mapa de processos é um documento onde você desenha como começa e como termina os processos da sua empresa. E aí muitas empresas são organizadas ainda sob organogramas, né? Aquelas caixinhas em que você bota cada funcionário, as chefias. Aquele organograma só serve para o ego. Só serve para dizer quem manda e quem obedece. Porque a pessoa mais importante não está naquele organograma, que é o cliente. Por outro lado, um mapa de processos não. Ele define bem claro onde está o nosso cliente e como a gente serve esse cliente. Então, vou mostrar aqui um exemplo para você de um mapa de processos. E nesse mapa, veja só, você tem aqui as entradas. As entradas são os suprimentos, os materiais que você usa para fazer esses processos. E aí você tem aqui os processos de negócio, são aqueles processos que você executa para realizar a sua operação, seja para prestar o serviço, seja para fabricar o produto. Então você tem a matéria-prima, o processo 1, que no caso aí do nosso suco de laranja foi descascar a laranja, o processo 2, que é tirar o suco, o processo 3, que é coar, enfim.
você desenhar todos esses processos. E o mais importante, você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Reunir o seu time, se não for possível reunir o time todo, por ser uma empresa com muitos funcionários, reúne os representantes de cada setor e desenha esse mapa de processos. Desenha esse mapa de processos, porque no momento que você está desenhando junto com a equipe, primeiro, você está valorizando eles. Você está fazendo eles se sentirem mais importantes. Você está mostrando que você ouve a opinião deles. E eu posso te garantir, eles sabem muito mais da sua empresa que você. Porque eles trabalham o dia inteirinho, cada um na sua respectiva função. Enquanto você está tendo uma visão mais ampla, ele tem uma visão específica, uma visão concreta. Então, desenhando um mapa de processos como esse, você vai estar envolvendo a sua equipe e aprendendo com eles. E aí, desenhados esses processos de negócio, que são os processos da operação, os processos de gestão, então, por exemplo, gestão financeira, compras e suprimentos, enfim, aqueles processos para dar apoio ao processo de negócio. E, por fim, processos externos. Então, por exemplo, suponha que você tenha terceirizado o processo de entrega, o processo de entrega de correspondências, o processo de coleta de materiais, se você for, por exemplo, um laboratório, enfim, desenhe esse mapa de processos, porque esse mapa de processos vai te dar clareza de como a sua empresa deve funcionar. Feito isso, você vai reunir o seu time e vai escolher um desses processos para desenhar a análise dele, o processo detalhado. E eu vou te disponibilizar também esse segundo documento, que é o processo analisado. Você vai escolher um processo específico. Eu estou aqui mostrando para você um exemplo do processo comercial lá do meu escritório de contabilidade. E esse processo comercial ele detalha as etapas, os elementos que constituem esse processo. Como nós dissemos no início, você tem as entradas. O que são as entradas? Aquilo, como o processo começa. No caso do processo comercial, o contato com o potencial cliente. O interesse desse potencial cliente, seja ativo ou passivo, ou nós entramos em contato com ele ativo ou passivo, ele buscando por nós, de conhecer nossos serviços e contratar, quem sabe, os nossos serviços. A saída, por fim, o contrato de prestação de serviço assinado. Então, o processo comercial termina quando o contrato ele está assinado. Quais são as atividades do processo? Basicamente, analisar criticamente o cliente e enviar a proposta. Isso são as etapas simples, né? As etapas básicas. Lá na parte superior direita, os recursos humanos. Quem são as pessoas que se envolvem? A gerência da empresa, que faz essa parte comercial. Do outro lado, a infraestrutura. Quais são os recursos físicos e tecnológicos que nós usamos? Então, nós temos infraestrutura de tecnologia de informação. Então, computador, software, nós temos o software de produtividade, Word, Excel, enfim. Aqui estão as entradas, as saídas, as atividades, quem se envolve e o que usa. Agora, na parte de baixo, a parte mais importante. Porque, geralmente, é a parte que falta nas empresas. Que são, no canto inferior direito, procedimentos. Quais são os procedimentos que devem ser executados para que esse processo funcione? A maior parte das empresas pequenas não tem procedimentos definidos. E, do outro lado, monitoramento e medições. Quais são as formas, as ferramentas que você vai utilizar para analisar se esse processo está melhorando ou piorando? Se está aumentando a quantidade de itens ou diminuindo? Da maior parte das empresas, o que falta nos processos são esses dois elementos. Procedimento, que é como funciona, como deve funcionar, e monitoramento, como deve ser medido e monitorado. E aí eu trago para você um outro formulário que eu vou te disponibilizar, que é um formulário de procedimento. E aqui está o procedimento comercial da nossa empresa, que ele detalha cada uma das etapas. Veja, o que deve ser feito, como deve ser feito, quem faz, o setor que faz essa atividade e onde ele registra, onde ele anota se aquilo foi feito, da maneira como foi feita. Então veja só, primeira etapa, contato com o potencial cliente. Como deve ser feito? Estabelecer contato com o potencial cliente, ativo ou passivamente, e fazer a apresentação inicial da empresa. Então, esse é o como, o detalhamento de como se faz essa primeira etapa. Quem é a pessoa que faz? O setor de gerência. Lá na nossa empresa, que faz o comercial é a gerência. Na sua empresa pode ser um setor específico, pode ser uma pessoa específica. Então, você pode colocar o nome da pessoa nesse procedimento. E ao lado, esse registro. O que é feito com ele. Então, veja, cada uma das atividades. Em seguida, agendar visita com o potencial cliente. Então, no nosso processo comercial, nós somos obrigados a visitar o cliente. Eu não posso fazer uma proposta sem antes fazer uma visita. Porque só na visita eu consigo conhecer, fazer um diagnóstico preciso do negócio e fazer uma proposta que realmente vai resolver o problema do cliente. Então veja que é uma estratégia materializada nos procedimentos. E você tem realizar a visita, analisar criticamente o contrato, enviar a proposta, enfim. Definir o procedimento é desenhar. É você colocar no papel cada uma das etapas. E repito, você precisa fazer isso junto com a sua equipe. Porque são eles que conhecem
a sua empresa intimamente, eles que conhecem o seu cliente intimamente. Então você precisa envolvê-los nessa construção. Então, recapitulando, nós definimos um mapa de processos, ele listou todos os processos que a sua empresa tem. Logo em seguida, você escolheu um processo específico e fez a análise dele. Quebrou ele em partes menores, as entradas, as atividades, as saídas, quem se envolve, o que usa, monitoramento, procedimento. Agora chegamos à definição do procedimento, que é o detalhamento de cada atividade que deve ser feita. Por fim, vem o monitoramento, que é a criação de um sistema, pode ser um sistema de CRM, por exemplo, nós temos o Pipedrive, que é um sistema fantástico, o Agendor, que é um sistema também excelente, ou uma planilha de Excel, uma simples planilha de Excel, onde aquela pessoa responsável vai registrar o que foi feito. Então, registrar qual é o nome do cliente, quem é o contato que ligou, quais são as suas características, no meu caso, o porte da empresa, o faturamento médio, todas essas informações e o monitoramento desse contato. Quando entrou em contato a primeira vez, quando foi agendada a visita, quando foi enviada a proposta, quando ele deu retorno da proposta, enfim, monitorar o que foi feito. Essas atividades juntas, elas conseguem transformar a empresa. Transformar a empresa porque você começa a enxergá-la de uma maneira diferente, enxergá-la sob a ótica dos processos, não só sob a ótica do organograma. E olhando os processos, você enxerga pontos de ineficiência que precisam ser corrigidos. Você redivide tarefas, delega tarefa para as pessoas diferentes, você encurta os processos, deixa eles mais rápidos, mais eficazes, e isso gera economia. Você compra melhor, você vende melhor, você atende melhor, você tem menos devolução, e tudo isso contribui para o seu resultado aprimorar, para as suas despesas diminuírem e sua receita aumentar. Então, o segundo pilar para você fazer uma redução de custo numa empresa é modelar os processos. Eu estou disponibilizando para você materiais, exemplos práticos, concretos, para você tomar como base e modelar os seus processos. Mas lembra, envolvendo as pessoas. Eu estou reforçando envolvendo as pessoas porque esse é o terceiro passo, o terceiro pilar para reduzir gasto numa empresa é capacitar as pessoas, é ter as pessoas certas nos lugares certos, ter as pessoas competentes. O que é competência? Competência tem um conceito muito bacana que é o conceito chave. O que é o conceito chave? O C representa conhecimento. Então, é o saber. É o conhecimento que a pessoa precisa de ter para poder exercer determinada função. Então, se ela tem que ter um conhecimento de informática, se ela tem que ter um conhecimento de medicina, é o saber. O H é o saber fazer. É a habilidade. É a experiência prática da pessoa em executar aquele ofício. Então, se ele é um médico, ele tem que ter um curso de medicina e ele tem que saber exercer a medicina. Ele tem que ter experiência na prática de atender pacientes, de curar doenças. Então, o H é a habilidade, o saber fazer. O A é a atitude, é o querer fazer. O A é o comportamento lá de dentro, lá do peito da pessoa, de se mover, de fazer o que deve ser feito com entusiasmo, com proatividade, é o querer fazer. E por fim, o VE, a parte final do chave, é o valor entregue, é o resultado. Tudo isso tem que dar resultado prático. A pessoa não pode ter só conhecimento, só habilidade, só atitude. Se ela gerar resultado, ela não é competente. Então esse conceito-chave de competência é um conceito muito poderoso. E desses 4 elementos, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o A. É a atitude. Porque o conhecimento a gente pode comprar. A gente pode financiar para o funcionário um curso, uma faculdade, um curso de curta duração, que ele pode aprender. O H de habilidade, o saber fazer, a gente também pode treinar esse funcionário. Podemos dar um tempo para ele de experiência, para ele se exercitar. Agora, meus amigos, o A de atitude, esse é muito difícil. Porque isso depende muito das características da pessoa, muito da criação familiar da pessoa. Mas você também pode influenciar com a sua capacidade de liderança. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das características de competência mais complicada e a mais importante é a atitude. Então, você, empresário, você precisa identificar os profissionais competentes e, principalmente, que têm a atitude certa. Você precisa mapear quais são essas competências necessárias para exercer cada uma daquelas funções que você define nos processos. Porque os processos só rodam se houver pessoas competentes para fazê-los rodar. Então, eu estou trazendo para você, junto desses documentos, um modelo de definição de cargos. Nesse modelo, ele vai te ajudar a você esclarecer qual é o perfil de profissional que você precisa para cada posto. Então, vamos lá, pegando aqui no exemplo.
Aqui nós temos nesse exemplo, lá na nossa empresa também, o cargo de coordenador de contabilidade. Quais são as responsabilidades que esse profissional assume? Então, veja, atendimento aos clientes externos, que são os clientes finais, atendimento aos clientes internos, que são os colegas de trabalho. Dentro da empresa, nós somos clientes e fornecedores um dos outros, então, nesse caso aqui, ele também atende ao funcionário interno. Respostas aos pedidos feitos por e-mail, CRM, então ele atende às demandas dos clientes. Ele trata situações excepcionais, capacitar os funcionários do setor, fiscalizar, enfim, todas as responsabilidades que esse profissional da contabilidade precisa ter para exercer bem essa função. Logo embaixo, a autoridade. O que é autoridade? Qual o poder que esse camarada tem? Qual é a alçada que ele tem para trabalhar? Então ele pode, por exemplo, combinar prazo e condições de entrega com o cliente. Ele tem esse poder de combinar esses prazos. Ele tem o poder de definir as ordens dos atendimentos, definir prioridades, definir o calendário de produção, quando vai ser feito cada atividade, enfim, cada um dos pontos de autoridades que compete àquele funcionário. E na parte de baixo, a parte mais importante, justamente a chave. Quais são os conhecimentos que esse camarada tem que ter? No caso aqui, ele tem que dominar o processo financeiro. Tem que entender de contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária. Ele tem que ter conhecimento intermediário informática. Lá na nossa empresa nós usamos sistemas informatizados. Então ele tem que saber usar, mexer com o computador. Não pode ser um camarada totalmente leigo. Não precisa ser um cara avançado para entender de programação, mas ele tem que saber usar sistemas. Quais essas habilidades, ou seja, a experiência que ele precisa ter? No caso nosso, experiência anterior no setor contábil financeiro. Ele tem que ter tido vivência na nossa empresa, pelo menos para esse cargo, ele precisa ter experiência prévia, não pode ser um cara cru. Porque se for um cara cru, ele não vai atingir os objetivos. Por fim, atitudes. Quais são os comportamentos que nós esperamos dele? Foco, disciplina, organização, dinamismo, proatividade, liderança, enfim. Quais são as características intrínsecas que esse profissional tem que ter para exercer bem essa função de coordenador de contabilidade? E, por fim, treinamentos. Quais são os treinamentos que ele tem que ser ministrados para ele, que ele tem que ser submetido para poder exercer bem a função? Então, veja, nessa ficha, nesse formulário, você vai ser provocado a refletir sobre qual é o perfil ideal do funcionário para cada uma das atividades. E você vai enxergar uma coisa incrível. Muitas vezes, você está com um funcionário muito complexo para uma atividade básica. Uma atividade que poderia ser feita por um estagiário, um camarada em início de carreira, com um custo muitas vezes menor do que o que você tem hoje. Você está dedicando um profissional sênior para uma atividade básica. Por outras vezes, você vai ver o inverso. Você está dedicando um profissional um pouco complexo para uma atividade muito complexa. Um profissional ainda em formação para uma atividade altamente crítica. Então é nesse momento que você define essas funções, você vai enxergar e vai colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você vai ter a oportunidade de trocar de posições, identificar o perfil de funcionário e falar, caramba, esse camarada aqui não está exercendo bem essa função nesse posto, mas se eventualmente eu mudá-lo para outra função, ele vai desempenhar melhor. E isso é redução de custos. Porque se não for dessa maneira, você teria que demiti-lo. E você vai pagar multa de fundo de garantia, vai ter custo de admissão de novo funcionário. Quando, na verdade, você pode tirar mais suco dessa laranja, você pode otimizar as pessoas se você souber identificar o seu perfil e souber identificar qual o perfil necessário para cada posto estratégico do seu negócio. Então está lá também, junto desses documentos que eu vou disponibilizar para você, esse formulário de definição de cargos. E a minha sugestão é você fazer esse formulário junto com a sua equipe e definir quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, autoridades, enfim, o que é necessário fazer para cada um dos postos críticos do seu negócio. Além disso, além de você definir esse funcionário, você precisa definir metas. As pessoas na sua organização precisam ter metas. E essas metas não podem ser metas qualquer, você precisa definir metas SMART. O que é uma meta SMART? Uma meta SMART é uma meta, o S de específica, uma meta clara, uma meta concisa. O M de mensurável, tem que ser uma meta que você seja capaz de aferir, de saber se ela está sendo alcançada ou não. Então, no caso lá do processo comercial, vamos supor que a meta seja entrar em contato com ao menos um novo cliente por dia. Na planilha eu vou contar se nós tivermos um novo cliente por dia. Ela tem que ser mensurável. O A de alcançável, então tem que ser uma meta que a pessoa consiga alcançar. Não tem nada mais desmotivador para um profissional do que tentar e nunca conseguir. Então tem que ser uma meta alcançável. Por outro lado, ela tem que ser uma meta R de relevante. Tem que ser uma meta que seja importante, não pode ser uma meta banal. Se for uma meta banal, é uma meta que não mobiliza pessoas. Tem que ser uma meta importante para ela e para a empresa. E, por fim, o T, uma meta baseada em tempo. Tem que ter prazo, tem que ter data para entregar. Não pode ser uma meta solta, uma meta aberta. Então, nós temos aqui um exemplo. Uma meta não smart, que é lá, aumentar a produção da empresa. Isso é uma meta não smart.
Já o que seria uma meta SMART? Aumentar a produção em 50% de calçado X até o final do ano de 2016. Então veja, uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e baseada em tempo. Então, dentro desse grupo, gestão de pessoas, você precisa definir cargos, você precisa definir metas, e metas SMART, metas espertas, metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseadas em tempo. E por fim, você precisa definir um cronograma de trabalho. Não adianta falar só em meta sem falar de método. O que é métodos? Meta-odos, o caminho para a meta. Você precisa definir como a pessoa vai alcançar essa meta. Você já fez isso lá nos procedimentos, lá nos processos, definiu cada uma das etapas. Você precisa organizar e programar o dia das pessoas. O que ela vai fazer quando chega no expediente? O que ela faz de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 às 11h30? Você precisa criar esse cronograma de trabalho. Porque quando você cria esse cronograma de trabalho, você define uma faixa de horário esperada para cada uma das atividades. E aí você educa esse funcionário a ficar dentro desse espaço. Por outro lado, se você não tem um cronograma de trabalho, o funcionário pode levar uma atividade que faria-se rápido e fazer em 2, 3, 4 horas. Porque ele não tem uma referência, ele não tem uma baliza, não tem uma régua para saber se ele está no tamanho certo ou no tamanho errado. Então estou disponibilizando para você também, nesses documentos, um modelo de cronograma de trabalho. E está aqui esse modelo. E lá você vai ser desafiado a preencher cada um dos espaços. Os espaços aqui, na sugestão, divididos em 30 em 30 minutos, e cada uma das atividades. Então, por exemplo, nesse caso aqui, de 9 horas às 10, esse profissional recebe registros, formulários e imagens. Esse aqui, por exemplo, é um cliente nosso com uma clínica de imagens. Então, ele tem um processo em que ele precisa receber as imagens dos exames feitos externamente. Então, aqui, de 9 às 10, ela recebe essas imagens vindas dos profissionais externos. De 10 às 11, realiza atividades diversas. O que é isso? É o espaço em branco. É o espaço em que ela resolve os problemas do dia a dia, aquilo que vai pintando. Então não resolve o problema a qualquer hora. Ela recebe os problemas ao longo do dia, mas resolve no horário programado, que no caso é de 10 às 11. Depois de 11 a meio-dia, envia o laudo por e-mail para as outras clínicas. De meio-dia a 1, prepara os laudos para envio impresso. Então veja, cada uma das atividades recorrentes estão previstas no cronograma. Então o profissional tem uma ordem padrão de tarefas a ser cumprida. Ele tem um roteiro do que fazer, ele tem uma duração estimada. Então ele não erra por excesso. Se ele errar por excesso consistentemente, você vai verificar o que está acontecendo e corrigir o cronograma, se for o caso, ou então corrigir o funcionário. Capacitar esse funcionário ou mesmo demitir se ele não mais alcançar os objetivos. Então, esses são os 3 passos para você reduzir custos na sua empresa, numa pequena empresa. Dominar as finanças, saber quanto entra, quanto sai, quanto deixa de entrar, quanto deixa de sair, monitorar esse resultado mês a mês. 2, modelar os processos, definir claramente as atividades, as subatividades, quem faz, quando faz, onde se monitora. E 3, capacitar as pessoas, definir profissionais competentes para cada uma dessas funções. Esses são os 3 pilares para você reduzir gastos e revolucionar a sua empresa. Eu tenho certeza que se você conseguir implementar mudanças nesses 3 pilares, você vai ter um negócio excepcional. Você pode fazer isso por conta própria. Você pode fazer isso mobilizando seu time. Mas se você não tiver condições de fazê-lo, seja por falta de tempo, falta de conhecimento específico, falta de experiência, contrate um consultor. Existem empresas, no meu caso aqui no Espírito Santo, nós fazemos isso na Grande Vitória, e existem outras instituições como o Senac, como o Sebrae, como o Senai, dependendo da sua atividade, instituições incríveis que fornecem serviços de consultoria subsidiados por verba federal, então com preço muito acessível, e que vão te ajudar a redefinir essa gestão financeira, essa gestão de processos e essa gestão de pessoas. Peça ajuda, conte com apoio, porque esse é o caminho para você aproveitar essa crise e transformá-la numa oportunidade de revolução. Se você gostou desse conteúdo, eu vou reforçar o convite para você curtir o nosso canal Gestão de Sucesso. Lá no Facebook eu publico todos os conteúdos lá, então vídeos, imagens, textos, tudo aquilo que a gente produz relacionado ao universo da gestão, estratégia, pessoas, processos, marketing, finanças. A gente está compartilhando lá no Facebook, na página Pedro Nery Gestão de Sucesso. Vai ser um prazer ter você lá, acompanhando o nosso trabalho e construindo o futuro que o nosso país precisa. Eu também uso o YouTube é o nosso repositório de vídeos, todos os vídeos que nós produzimos estão lá, então esse vídeo também estará lá no YouTube no futuro. Usamos também o Instagram
O Instagram, além de eu publicar as imagens que nós fazemos, frases, enfim, conceitos, eu uso o History do Instagram, aquele Snapchat do Instagram, para poder fazer sacadas do dia a dia. Então, aquilo que eu acho de interessante, de marketing, de estratégias, experiências que eu passo, eu uso o History para compartilhar isso com os seguidores. Tem sido um trabalho muito bacana. E também lá no podcast do iTunes, todos esses conteúdos de vídeo, a gente transforma eles, exporta o áudio, para que você tenha a oportunidade de ouvi-los aí no trânsito ou na academia, enfim. No momento que você não possa dedicar atenção total, você vai ter condições de assistir isso em áudio. E se você for uma empresa aqui do Espírito Santo e tiver interesse em reduzir gastos, pode contar com a nossa empresa Marco Contabilidade e Gestão, que nós vamos ajudá-lo a revolucionar o seu negócio. Foi um enorme prazer participar do Conarco. Desejo a você sucesso, força, que não falte transpiração e inspiração para você mudar a sua realidade. Um abraço forte. Tchau, tchau.